pessoal! Prontos para o nosso quarto encontro virtual? Imagino que agora já estejam com saudade dos nossos encontros presenciais, dos colegas de turma, das orientadoras e do orientador de vocês. O convívio e a interação com outras pessoas fazem falta, não é mesmo? Mas até isso tudo passar, vamos nos encontrando assim, com segurança e tendo responsabilidade com a vida. Hoje quero lhes saudar com uma palavra bíblica de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele que Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. No encontro de hoje, vamos estudar os momentos mais importantes da manifestação de Deus no mundo e na vida. E esses momentos são celebrados em comunidade ao longo do ano. Vamos conhecê-los, vamos também nos preparar para celebrá-los quando voltarmos ao convívio comunitário. Para início de conversa, vamos orar? Amado Deus, Tu és o Senhor da história e em diferentes tempos e lugares manifestaste Teu poder e cuidado para com a Tua criação. Celebramos esses diferentes momentos da Tua manifestação ao longo de cada ano. Ajuda-nos hoje a conhecer melhor essa história e compreender que ela é também a nossa história. Vem e orienta-nos no pensar, no agir, hoje e sempre. Amém. Se vem de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo, vem te achegando, demos as mãos pra louvar de novo. Se vem de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo, vem te achegando, demos as mãos pra louvar de novo. Já estamos no nosso quarto encontro virtual. Vimos que a Bíblia é o livro que conta a história do povo de Deus e que este povo encontra na Bíblia as orientações para viver bem com Deus e com as outras pessoas. Mas você sabia que a história de Deus com o seu povo também é vivenciada em nossas celebrações, em nossos cultos, durante o ano, através do ano litúrgico? Ano litúrgico? O que é isso? Boa pergunta, Emily. O ano litúrgico organiza os acontecimentos mais relevantes para a vida de fé ao longo do ano. Para falar conosco, Deus usa o nosso tempo, as nossas horas, nossos meses e ano para se encontrar conosco, nos ajudando a conhecer e reviver a história da salvação. Para organizar a nossa vida, temos o dia, a noite, usamos as fases da lua, principalmente na roça, não é mesmo? Para planejar o plantio, usamos o relógio, o calendário. E sabemos que tudo tem seu tempo certo e que a criação de Deus também tem um ritmo próprio que precisa ser observado. Por exemplo, tempo de trabalhar e de descansar. E vocês lembram do terceiro mandamento? Ao longo da vida, também registramos os acontecimentos mais importantes para que possamos relembrá-los e nos animar com eles. Fotografamos o batismo, filmamos o casamento ou o nascimento de um filho, publicamos nosso aniversário nas redes sociais, registramos nossas histórias não só na memória, mas também de forma visível e palpável. E, ao relembrar esses momentos, os significamos para o momento que estamos vivendo.
Na vida da igreja, os principais acontecimentos da história da salvação, nos quais Deus se revela de maneira especial, também estão registrados e são lembrados ao longo do ano. São tempos que queremos sempre de novo relembrar e reviver para deixar viva e forte a nossa fé. É o que chamamos de ano litúrgico ou calendário litúrgico. Essa história da revelação de Deus, essa história da salvação, ela está dividida em 3 ciclos. 3 ciclos? Como assim? Sim, são 3 ciclos, ou 3 blocos temáticos, que reúnem as datas e as festas especiais para a igreja, porque nelas nós celebramos a fé, celebramos a história de Deus conosco. Os ciclos do ano litúrgico são o ciclo do Natal, onde nós temos o Advento, o Natal e a Epifania. O ciclo da Páscoa, que começa na quarta-feira de cinzas, aí vem o domingo de Ramos, quinta-feira da Paixão de Cristo, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, Ascensão e Pentecostes. E ainda o ciclo comum, que começa com a Trindade, e dentro do ciclo comum acontecem algumas festas da comunidade cristã, como a Ação de Graças e a Reforma. E esse tempo comum, ele termina com o Domingo da Eternidade. Eu de novo, o que acontece em cada um desses ciclos? O ciclo do Natal dá início ao ano litúrgico. No ano civil, o ano começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. O ano litúrgico começa no primeiro domingo de Advento e termina no domingo Cristo Rei. O que marca o ano litúrgico não são as datas, mas os acontecimentos. O ciclo do Natal traz a revelação de Deus em Jesus Cristo. Começamos nos preparando para o nascimento de Jesus durante as 4 semanas do Advento. Vivenciamos os acontecimentos que envolvem a gestação e o nascimento de Jesus no Natal e acompanhamos até que seja revelado como Deus encarnado na Epifania. No tempo da Epifania é celebrada a vida dos 6 magos, o batismo de Jesus e o início do seu ministério, revelado por meio de sinais, milagres e ensinamentos a respeito do reino de Deus. O ciclo da Páscoa começa na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Pentecostes. É um ciclo bem longo. Com a quarta-feira de cinzas tem o início o tempo da Quaresma, que são 40 dias antes da paixão e da morte de Jesus. É um tempo de penitência, um tempo de reflexão profunda a respeito do sacrifício de Deus pelo mundo por meio do seu único Filho, que é entregue por nós. A partir do domingo de Ramos, tem início a dolorosa caminhada de Jesus até a sua morte na cruz. Na quinta-feira santa, na quinta-feira da Paixão de Cristo, nós lembramos a última ceia de Jesus, o seu gesto de lavar os pés dos discípulos. Acompanhamos a história da traição e da prisão de Jesus. E na sexta-feira da Paixão, lembramos a condenação, a crucificação e a morte de Jesus. Após uma profunda tristeza, celebramos a vitória da vida sobre a morte no dia da Páscoa. Agora que Jesus está vivo novamente, ele ainda fica no mundo e acompanha os seus discípulos por mais 40 dias, orientando os discípulos na sua missão de levar o Evangelho para o mundo. Então, no dia da Ascensão, Jesus é levado para o céu, onde ocupa o seu lugar ao lado de Deus e ali intercede por cada um e por cada uma de nós. Mas o ciclo da Páscoa não termina aí. 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, Deus envia o Espírito Santo ao mundo. E esse dia é conhecido como dia de Pentecostes. Assim,
o Deus que já havia se revelado de tantas maneiras, já tinha feito tanta coisa, se faz presente em todos os tempos, em todos os lugares, por meio do seu Espírito, que não pode ser visto, mas o seu poder pode ser sentido, o seu consolo, o seu amparo pode ser experimentado por aqueles que carregam o Espírito de Deus dentro de si. O último e o mais longo período do ano eclesiástico é o ciclo do tempo comum. Ele começa com a Trindade, no primeiro domingo após Pentecostes, e vai até o domingo Cristo Rei ou domingo da Eternidade, que é uma semana antes do Advento. A Trindade é a festa em que a Igreja celebra o ministério de Deus, que se manifesta no mundo como Deus Criador, por meio do Filho Redentor e do Espírito Santo Consolador. Celebramos e adoramos o único Deus que se manifesta no mundo de 3 formas diferentes, sem deixar de ser único. Mas isso é muita coisa para lembrar. Como saber em que época do ano litúrgico estamos? Isso não é tão difícil. Vamos dar algumas dicas para vocês. Os textos bíblicos e os hinos do culto já costumam falar do tempo específico em que nós estamos. Mas uma dica que vai ajudar a identificar ainda melhor cada época do ano litúrgico são as cores. Na maioria dos nossos templos, temos paramentos sobre a mesa do altar, sobre o púlpito, sobre a estante de leitura. Você já observou que esses paramentos têm cores diferentes? Vamos conhecer essas cores? São basicamente 5 cores. No ciclo do Natal, temos basicamente 3 cores. No tempo do Advento, durante as 4 semanas desse período, é usado o lilás ou violeta. No Natal, usa-se a cor branca. Na Epifania, é usado o verde. No ciclo da Páscoa, temos uma variedade maior de cores. Na Quaresma, usa-se novamente lilás ou violeta, por ser um tempo de preparação. Na Quinta-feira Santa, usa-se a cor branca. Na Sexta-feira da Paixão, é usado o preto, a cor da dor, a cor do luto, a cor que nos lembra a tristeza da morte de Jesus. Já na Páscoa, usa-se novamente a cor branca. Na Ascensão, também permanece o uso da cor branca. E no dia de Pentecostes, usa-se o vermelho, porque é uma das grandes festas da Igreja Cristã. No ciclo do tempo comum, vamos ter o verde como a cor predominante. Nele, lembramos a atuação da Igreja a partir do que ensina o Evangelho de Jesus Cristo e motivados pela ação do Espírito Santo. Dentro desse período do tempo comum, celebramos festas importantes, como a ação de graças pela colheita e o dia da Reforma Luterana. Mas, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Luterana, é usado novamente o vermelho, porque é uma festa central para nós luteranos. E no último domingo do ano litúrgico, no domingo da Eternidade, é utilizado o branco. Agora sim ficou mais fácil, já vou entender melhor o culto e o que acontece nele. É bom saber que a história de Deus conosco é bonita e organizada em tempos diferentes para que possamos relembrar cada momento importante e fortalecer a fé por meio deles. É isso aí, pessoal. Acharam importante conhecer o tempo litúrgico e, por meio dele, falar de um Deus que vem a nós, caminha conosco no nosso dia a dia e continua orientando as nossas atitudes? A cada dia, a cada domingo, em cada tempo do ano litúrgico, Deus vem a nós e diz que nos ama,
que nos salva, que nos dá vida eterna. Cabe a nós redescobrir essas diferentes formas de revelação de Deus e dar sentido e significado a elas em nossa vida diária, de maneira que fiquemos cada vez mais próximos desse Deus que se comunica conosco de tantas formas, em tantos momentos, em muitos lugares, apenas para nos mostrar como é grande o seu amor por nós. Que motivadas e motivadas por este amor de Deus, sigamos firmes pela vida que o Trino Deus nos deu e que Ele mantém. É isso aí, pessoal. A sombrinha litúrgica vai ficar assim, com as cores do ano litúrgico, bem colorida. Só que toda sombrinha precisa de um cabo. E para colocar cabo na nossa sombrinha, eu vou usar um lápis, mas vocês podem usar um palito de churrasco ou um canudo bem grosso, colocar um pouquinho de cola quente bem no centro da sombrinha e pronto. Está pronta a nossa sombrinha litúrgica e eu vou esperar, como tarefa de casa, que cada um faça a sua com a família, tira uma foto e posta lá no nosso grupo do WhatsApp. Combinado? Vamos ver quantas sombrinhas vão aparecer lá e a beleza de cada uma delas. Bom trabalho, pessoal! Assim, terminamos nosso encontro de hoje com as palavras do Salmo 91, versículo 4, onde o salmista diz: Deus te cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro, estará segura. Abriguem-se debaixo da sombra protetora de Deus e sintam-se bem seguros nas suas mãos. Tchau, até a próxima!